Linguística do cotidiano. Fala, linguística. Preguiça. Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luísa Godoy e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre linguagem e comunicação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois autores que criaram os conceitos, esses conceitos básicos, fundamentais, que a gente está transmitindo por meio desses vídeos. Esses autores são Charles Sanders Peirce, na verdade a pronúncia do sobrenome dele é Peirce, como bolsa em inglês, e o Ferdinand de Saussure. Bom, gente, este vídeo ele vai funcionar como uma espécie de parênteses que a gente vai colocar para fazer as referências acerca desses conhecimentos, esses conteúdos básicos, né, que a gente está passando aqui sobre linguagem e comunicação. Isso porque a gente tem visto, olha lá o signo do cachorro, gente, maravilhas do home office. A gente tem visto muitas fake news ocorrendo por aí. Uma característica incomum das fake news é justamente o fato de que elas geralmente não vêm referenciadas. A gente não sabe quem escreveu, para que escreveu, de onde, em que data. Então aquelas informações, muitas vezes pseudoconhecimentos que as fake news trazem, uma dica, né, uma maneira que a gente pode identificar uma possível fake news é justamente a sua falta de referência. Então, para não cometer este mesmo erro, vou falar da referência desses conteúdos básicos, tá? E são dois autores muito interessantes, sobre os quais eu vou falar um pouquinho agora. Bom, gente, nós vamos começar então com Peirce, Charles Sanders Peirce, um autor americano. Vou dar uma coladinha aqui, tá, gente? Ele nasceu em 10 de setembro de 1839. E já que a gente está falando de signos, né, brincadeiras à parte, ele era um perfeito virginiano, ou seja, extremamente meticuloso, quase obsessivo com os estudos dele. Ele estudou praticamente tudo que existia para ser estudado na época, todo tipo de ciência, filosofia, linguística, e ele criou o que se chama de semiótica, né? Aqui nestes vídeos a gente está chamando de semiologia, mas semiótica e semiologia são basicamente a mesma coisa. Só que a semiótica, esse termo foi trazido pelo Peirce e a semiologia é um termo trazido pelo Saussure, né? Reza a lenda, né, que ele escrevia compulsivamente, chegou a escrever cerca de 80 mil páginas ao longo da vida dele, e que dessas 80 mil páginas, apenas 12 mil foram publicadas. E dessas 12 mil, eu não sei quantas foram publicadas em português, menos ainda, né? Ele tinha uma obsessão, então, de querer explicar praticamente tudo por meio da sua teoria semiótica. Já o Ferdinand de Saussure foi um autor suíço, né, nascido em 26 de novembro de 1857, então um pouquinho depois do Peirce. Como bom sagitariano também, brincando aqui com os signos astrológicos, né, ele adorava viajar longas distâncias e aprender novas línguas, e foi professor, ou velhas línguas, né? Então uma das línguas que ele estudou a fundo foi o sânscrito. Ele foi então um dos mais importantes sânscritistas que se conhece, né? Apesar de ter estudado também várias coisas, ele resolveu se dedicar à linguística. A linguística, antes de Saussure, não existia como uma área autônoma. Essa, inclusive, é a importância do Saussure, né? Ele ter fundado a linguística enquanto uma área, uma ciência, uma área autônoma de estudos. Só que para ele, a linguística estaria dentro de uma disciplina maior chamada semiologia, né? Que seria o estudo de todo e qualquer signo, enquanto que a linguística, como um subgrupo dentro da semiologia, seria o estudo do signo verbal em específico, que para ele era tão instigante, né, e tão importante para a humanidade, que ele propõe que se estude especificamente a linguística. Um fato muito importante na biografia do Saussure é que o livro que inaugura a ciência linguística, a área de estudos chamada hoje de linguística, e por isso ele recebe o nome de pai da linguística, é o Curso de Linguística Geral, de 1916. Mas ele faleceu em 1914, ou seja, este é um livro póstumo. Mas ele não é um livro póstumo como aqueles em que o autor escreve, morre e depois alguém publica. Foi um compilado de
anotações que alguns alunos do Saussure fizeram ao longo de suas aulas, os cursos que ele dava, nesses cursos chamado Curso de Linguística Geral, nessa Universidade de Genebra. Tudo que está escrito ali não foi escrito pelo próprio Saussure. E a importância desse livro é tão grande que ele não apenas inaugura a linguística, como ele também inaugura uma teoria que se espalhou durante muito tempo por várias áreas do conhecimento, é o estruturalismo. Então, gente, nesses vídeos, ora a gente vai trazer um conceito mais saussuriano, ora a gente vai trazer um conceito mais peirciano, porque estes são os dois grandes autores que falaram sobre os fundamentos do que é linguagem e do que é comunicação. O programa Linguística do Cotidiano é produzido pelo curso de Letras da UFVJM e visa divulgar os estudos da linguagem com exemplos do dia a dia.